Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente farei uma breve leitura de um trechinho do livro Vigiar e Orar. Nem sempre o melhor caminho é o que possui menos obstáculos. A decisão correta é a que se toma sem se prejudicar. Uma vida sem lutas é uma vida tranquila. Uma deficiência significa limitação. O impedimento é prejuízo. A surpresa desagradável tem consequências infelizes. O sonho que se alcança é o êxito que se espera. A lágrima que se derrama é a dor insuportável na alma. A cruz pesa mais do que aparenta. A queixa sistemática tem fundamento. Nem sempre passos firmes demonstram retidão de preceitos. Agora um pouco mais serenados, quem quiser fechar os olhos, e dizemos assim: Querido Mestre Jesus, te agradecemos o amparo de todos os dias. Apesar de nos sentirmos amadurecidos para o conhecimento, às vezes sentimos necessidade de tua ajuda nas provas da vida. Fortaleça-nos, seja nossa luz. Nas horas de incerteza, seja nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia nossos passos no caminho certo. Fortaleça nossa vigilância. Dá-nos a firmeza para vencer o erro e a hesitação. Que possamos assumir com coragem, com bom ânimo, nossos compromissos, agindo sempre na verdade e no bem. Senhor, magnetize as águas aqui colocadas, para que ao bebê-la possamos receber todas as energias necessárias a cada um de nós. Pai, abençoe a palavra do nosso irmão expositor. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre o poder das palavras. Todos nós usamos a linguagem para nos comunicar, desde que nós nascemos, desde a criança, quando ainda está no ventre da mãe, quando a mãe conversa carinhosamente, quando ela canta, quando ela afaga a criança no ventre, a criança sente esse amor de mãe, essa energia maravilhosa. E existem histórias onde é que as mães conversam com seus filhos enquanto os filhos ainda estão no útero, no ventre da mãe. E nós temos a necessidade de nos comunicar através das palavras. Nós somos os únicos seres que nós usamos as palavras. Os animais, eles usam o instinto, eles usam, muitas vezes, eles se comunicam através de sinais e outras coisas mais, né? E a palavra, ela tem sido usada ao longo do tempo para provocar guerras e também para trazer a paz. Nós podemos usar elas como maldições ou bendições. Maldições é maldizer alguma coisa. E bendições é bendizer alguma coisa. Então, como nós podemos levantar o ânimo de alguém, nós podemos também colocar essa pessoa no fundo do poço. Quantas vezes nós precisamos de uma palavra amiga? Nós precisamos de alguém que nos encoraja, que nos diga palavras de otimismo, palavras de encorajamento, de amor. Assim, quando a gente está abatido, quando a gente perde alguém, quando a gente
muitas vezes pensa que está no fim da linha, uma palavra dita com carinho, com amor, ela levanta o nosso astral, levanta o nosso ânimo. E Emmanuel, que foi um espírito que ditou muitas obras para Chico Xavier, foi o mentor espiritual de Chico Xavier, ele diz que a nossa língua é como uma espada, que pode provocar grandes feridas e sofrimentos. Então, quando a gente amaldiçoa, quando a gente fere alguém, isso é pior muitas vezes que levar um tapa no rosto. Quando a gente já está no fundo do poço e alguém diz uma coisa assim que fere a gente, isso é muito pior que receber muitas vezes um tapa. E Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 5, nos esclarece, entre outras coisas, que as maiores causas do nosso sofrimento, elas estão na nossa vida atual. Muitas vezes as pessoas pensam, não, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu tenho alguma coisa, mas eu estou sofrendo porque eu fui uma pessoa má, eu fui alguém criminoso em outras vidas. Mas 80% daquilo que hoje nós temos, nós mesmos provocamos. Então, como é que nós provocamos? Através da nossa indisciplina, a nossa invigilância, o descuido, o desleixo, a própria preguiça. Eu tenho ciúmes, eu tenho egoísmo de alguém porque ele está bem de vida. Mas eu, a vida inteira, fui preguiçoso. Eu não quis trabalhar. Então, o meu vizinho está bem hoje, ele está trabalhando, tem uma casa bonita, tem uma família perfeita, mas ele se esforçou para chegar lá. Enquanto que eu estava bem bom, preguiçoso, hoje eu estou com inveja, né? Então, essa aflição que eu tenho hoje, porque meu vizinho vai bem, é porque eu fui preguiçoso. A nossa invigilância, quando nós descuidamos, nós atraímos energias ruins. Então, quando nós temos bons pensamentos elevados, nós se conectamos com espíritos bons. Aí nós não temos problemas depois de nós estarmos sempre revoltados, muita raiva dentro de nós. Tudo depende de nós. E a doutrina espírita, ela não é uma religião propriamente dita, mas ela estuda a origem, o destino e a natureza dos espíritos. Ela explica tudo o que nós passamos, ela explica tudo o nosso momento atual. E muitas vezes não adianta vir aqui, eu vou ouvir uma palestra e eu vou estar bem. Se eu não aplico isso, eu posso ir na igreja, eu posso ir no culto, na missa, em qualquer lugar, escutar o sermão, e quando eu saio da porta para fora, eu não aplico aquilo que eu estava escutando. Então, o poder das palavras, ela pode nos influenciar muito. E André Luiz nos fala no livro Nosso Lar, que nós não conseguimos manter uma conversa edificante mais que 5 minutos. Mesmo nós, mesmo o palestrante ou quem quer que seja, ele não consegue manter uma palavra edificante por mais de 5 minutos. Quando a gente está em algum lugar, daqui a pouco você está conversando, está animando alguém, está falando para levantar o astral daquela pessoa, daqui a pouco, que chuva deu hoje, como estava quente, essa fila ali que está muito longa, né? Daí as pessoas começam a se queixar. E no livro Nosso Lar, no capítulo No Nosso Lar, de André Luiz, na Psicologia de Chico Xavier,
diz o seguinte: lamentações excessivas demonstram enfermidade espiritual. Vocês já notaram uma vez que pessoas que se queixam muito, pessoas que sempre estão com problemas, são pessoas doentes? Isso é um vício. Quem de nós nunca gostaria de estar com alguém que sempre está com um espírito elevado, sempre rindo, sempre bem-humorado? As pessoas chegam mais perto. Agora, quando nós encontramos alguém que sempre está se queixando, uma pessoa que sempre está de mau humor, está reclamando de tudo, as pessoas se afastam. Aí eles dizem: mas eu não tenho amigos, eu não tenho com quem conversar. Mas aí você analisa o teor da conversa, a gente percebe que é uma pessoa que ela afasta, em vez de aproximar as pessoas. E nós temos muito no nosso pensamento julgar as pessoas, condenar as pessoas. Muitas vezes alguém conta alguma coisa e antes que nós soubemos da verdade, antes que alguém diz alguma coisa, nós já estamos condenando. E Jesus nos diz: não julgueis, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos também. Então nós, muitas vezes, alguém fala mal de um outro, a gente aumenta esse conto até que passa na quarta, quinta pessoa, a conversa já é bem diferente e nós estamos julgando a pessoa e nós não escutamos o outro lado. Nós podemos ter o nosso ponto de vista, a nossa ideia, mas nós nem escutamos e nós já estamos condenando a pessoa. E todos nós somos passíveis de erro. Ninguém de nós é perfeito. Todos nós ainda escorregamos, por isso que a gente está vivendo aqui na Terra. Se a gente tivesse livre de qualquer coisa, de qualquer vício, qualquer defeito, nós estaríamos um pouco mais evoluídos já. E quais é que são as causas das nossas imperfeições? Muitas dessas causas, elas são as imperfeições morais. Então, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a insegurança, a prepotência. Se nós analisarmos palavra por palavra, todas elas têm um fundo onde é que a palavra machuca. Orgulhoso, por exemplo, ele não aceita que alguém saiba mais do que ele. A inveja, nós temos inveja do outro e nós sempre queremos ter mais que o outro. A prepotência, quem já lidou com pessoas prepotentes? Eles não aceitam uma palavra mais meiga, uma palavra mais branda. Ele sempre faz através da imposição. O complexo de inferioridade, superioridade, tudo isso vem da palavra. A mágoa, o vício. E uma vez existia uma história de Chico Xavier, que uma pessoa veio lá em Uberaba, e ela começava a falar que ela era uma pessoa muito rica em outras encarnações, que tinha muito poder, e sempre falando a mesma coisa. Aí as pessoas mais chegadas ao Chico Xavier falaram para ele: por que você uma vez não chama a atenção dessa pessoa? Porque ela fica atrapalhando as pessoas. Daí Chico Xavier disse: quem sou eu para criticar o Filho de Deus? Quem sou eu para criticar uma pessoa? Então, nós sempre vemos o argueiro e a trave no olho do outro, enquanto nós vemos um cisco no olho do outro, mas o tamanho maior a gente não enxerga, que está no nosso olho. E que muitas vezes a palavra orgulho, o vício nos traz estresse, ansiedade.
Aí tem uma história quando Jesus estava na casa de Lázaro, e aí a Marta reclama para Jesus que Maria sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir ele. E a Marta tinha que fazer o almoço e foi reclamar para o Jesus que Maria ajudasse a nos afazeres. Daí Jesus disse: Marta, Marta, por que te inquietas por estas coisas? A Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus. Isso ninguém tira dela. Então, lógico, Jesus queria, e também como nós, humanos, ele precisava almoçar, precisava comer alguma coisa. Mas a Marta, nessa história, ela só se preocupou pelo lado material, satisfazer os desejos, enquanto que Maria sentou aos pés de Jesus e ouviu uma palestra de Jesus. Jesus foi falando, enquanto que a Marta só se preocupou em fazer o almoço. E Jesus nos diz: não resistais ao mal, mas quando alguém te bater numa face, ofereça a outra face também. Isso não quer dizer que se alguém nos oferece a face, nos bater, nós batemos da mesma forma. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Que a outra face é o bem. Nós sempre devolvemos com o bem. Se alguém nos acusa, se alguém nos calunia, faça o contrário, elogia, usa através de uma palavra branda, que aquela pessoa até muitas vezes se sente envergonhada quando ela nos ofendeu. Por isso que diz assim: o mal não merece divulgação. Nós não precisamos divulgar o mal. Só que hoje em dia, através dos meios de comunicação, nós temos a tendência de divulgar mais notícias ruins, mas do que notícias boas. Eu uma vez fui num lugar e a pessoa começou a falar mal porque escutou na TV o que estava acontecendo. Então eu disse para a pessoa: você já viu? Nós temos um dos melhores centros médicos do país que descobrem curas para o câncer. Nós temos um dos melhores sistemas de agropecuária do mundo. Nós produzimos a maior quantidade de carnes no mundo. E eu fui elencando um atrás do outro. Daqui a pouco a pessoa mudou completamente o discurso. Se eu entrasse naquela energia de realmente a coisa está ruim, os políticos estão roubando, estão fazendo isso, aquela conversa ela não ia levar a lugar nenhum. Mas o que eu fiz é tentar puxá-la, tirar fora dessa energia que ela estava em volta. E aí nós temos uma história que a gente sempre fala. Muitas vezes nós não podemos calar. E aí tem uma história da antiguidade que os monges, eles faziam votos de silêncio. Daí um chegou, sentou, meditou, passou algumas horas, chegou para Buda e disse: eu não consigo fazer voto de silêncio, eu não consigo, sempre estou pensando em alguma coisa. Daí Buda disse: você pode pensar em tudo, menos no macaco. Ele disse: o macaco, aquele que salta de galho em galho, você não pensa no macaco, você pode pensar em qualquer coisa. Passou 3, 4 horas e ele chegou para o Buda e disse: eu não consigo tirar o macaco da minha cabeça. Então ele tirou tudo, mas ficou pensando no macaco. E quem sabe essa história de Sócrates, que um dia vieram contar uma história para Sócrates, e Sócrates disse:
Você passou essa história pelos 3 crivos, ou as 3 peneiras? Verdade, bondade e utilidade. Aí Sócrates perguntou: tem certeza absoluta daquilo que você está me pagando? Aquilo que você está me contando? Não, ele disse. Bom, já não passou na primeira peneira. Você tem certeza absoluta que é uma coisa boa, que vai ajudar as pessoas? Eu acho que não. Aí a terceira perguntou: isso será útil para alguém? A utilidade? Não, eu acho também não. Então eu não quero saber. Então muitas vezes nós contamos histórias de um para o outro, e se a gente fizesse essa mesma pergunta para nós, o crivo das 3 peneiras, nós não íamos contar. E qual é que os recursos que temos contra a maledicência? Oração e vigilância. Só saia da vossa boca aquilo que for útil para a vossa edificação. Quem falou isso? Paulo de Tarso. Amor. Jesus diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, fazei o bem aos que vos odeiam. Isso é difícil, não é? Se nós temos uma pessoa que nos odeia, que muitas vezes nos prejudica, e nós é para amar essa pessoa. Não quer dizer no amor incondicional que uma mãe tem por um filho, um pai tem por um filho, mas pelo menos não odiar, pelo menos não ofender. Todos nós temos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Os próprios familiares, as pessoas mais chegadas são nossos inimigos. Eles vieram justamente, foram colocados ao nosso lado, para que a gente tenta se harmonizar com eles. E outro é a caridade. Esquecimento de si mesmo. Tudo vale a pena por causa da caridade, diz Chico Xavier. Chico Xavier saía pela rua e ele dizia: eu troco um pedaço de pão por uma palavra boa, por uma palavra bondosa. Chico Xavier, para quem não sabe, era uma das pessoas que mais servia, mais ajudava as pessoas. Tudo por amor, por caridade. A humildade. Nós não precisamos ser humildes, que quer dizer, muitas vezes as pessoas confundem humildade com pobreza. Não, humildade. A gente reconhecer que a gente não é melhor que ninguém. Que a gente muitas vezes se coloca no lugar da outra pessoa. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa que eu estou ofendendo com palavras, com atitudes, como é que será que eu ia reagir se alguém me dissesse essas coisas? Leituras edificantes, trabalho no bem. Muitas vezes nós temos a nossa biblioteca que, com tantas obras boas, leituras maravilhosas, está ali, é só retirar. Então, em vez de nós olharmos um filme, muitas vezes violento, uma novela que não ensina nada para nós, vamos pegar um livro, senta, acalma a nossa mente, nos harmoniza. Gestos simples: bom dia, boa tarde, como vai? O que eu posso ajudar? Gestos simples. Hoje mesmo eu fui para o centro de Languiru, eu cuidei umas 10 pessoas que eu cumprimentei. A maioria: oi, bom dia. Muitas vezes as pessoas ficam olhando: por que você diz bom dia? Né? Hoje, muitas vezes as pessoas passam, é o primeiro vizinho, e eles nem se cumprimentam. Água da paz. Aqui tem uma história do Chico Xavier, que uma senhora chegou
o Chico Xavier, e disse: Chico, você tem que me ajudar porque eu e meu marido estamos discutindo direto, cada dia. A gente fica brincando, um ofendendo o outro. Pede para os espíritos, o que eu posso fazer? Aí o Chico se concentrou e veio Maria João de Deus, que era a genitora, que era a mãe de Chico, e disse: pede para a irmã tomar água da paz. Aí o Chico disse: você toma água da paz. E a senhora saiu feliz, contente, foi na primeira farmácia. Você tem água da paz? Não, não tem. Foi no supermercado, não tem. O gerente do supermercado já ligou para São Paulo, não tinha, em tudo que é lugar. Ela foi passando, ela voltou no mesmo dia, ela disse: Chico, ninguém tem a água da paz. Daí esse espírito normalmente disse: Chico, diz para ela, tem água em casa, água da paz, água da torneira. Toma um gole de água e fecha a boca, até que a discussão passe. Segura a água na boca, não engole, até que o marido para de discutir, não se engole. Isso é a água da paz. Então, se um não quer, dois não brigam, fica quieto. A coisa mais difícil é ficar quieto, reagir. Mas muitas vezes nós temos que ficar quietos. Outra coisa, o poder das palavras positivas. Eu sei que tem muitos livros que ensinam como usar o poder da nossa mente, coisa, mas isso tudo não adianta se nós não soubermos usar as palavras, se nós não soubermos perdoar aquele que está do nosso lado, se nós não pudermos silenciar muitas vezes, nem que seja por uns instantes, e usar esse poder que nós temos, o poder criador. Por isso que Jesus disse: se tendes a fé de um grão de mostarda, vos podeis pedir para essa montanha se mudar de lugar. O que é essa fé? E se nós temos fé, mesmo por mais doente que nós sejamos, não quer dizer que a gente aconteça um milagre e nós se curamos, mas nós podemos prolongar a nossa vida por muito tempo. E os remédios que nós tomamos, eles ajudam muito mais se nós temos fé, nós temos coragem. E Augusto Cury, que é que escreve muitos livros e coisas, ele diz assim: para cada ofensa, fazer 3 elogios. Isso é, geralmente a gente, para cada elogio, usa 3 ofensas, né? E o que nós temos que fazer? Agradecer. Ter a gratidão. Cada noite, quando a gente se recolhe, agradecer. Agradecer pelo amor de Deus, por Jesus. Agradecer pelos familiares, pelos amigos. Agradecer pelos tropeços que nós damos, pelas dificuldades, que nós só aprendemos nas dificuldades. Imagina se tudo fosse facilidade. Ninguém de nós ia criar nada. Nós precisamos das dificuldades para a gente exercitar o nosso cérebro e colocar as ideias em dia. Agradecer pelo Evangelho que Jesus nos legou, nos ensinou as leis morais. Agradecer, por exemplo, pela terceira idade, né? Nós já estamos lá adiante, já quase chegando lá no final da nossa jornada. Onde é que nós já se desapegamos aos bens materiais, né? Aí um palestrante disse assim: nós que recebemos pelo INSS. Aí ele pergunta: vocês sabem o que é INSS? Isto não será suficiente. Agradecer, inclusive, pelas doenças que nos abatem. Que a doença, elas são como um dreno, ela nos tira as nossas imperfeições. Agradecer, inclusive, pela nossa morte. Mas a Maria não tem medo da morte? Não, a morte é só uma passagem daqui para um outro plano. É como nós
A gente ir numa cama de noite e acordar dorme. E acordar no outro dia, num outro lugar. É como trocar uma veste. A gente tirar a roupa que a gente usou hoje, bota para lavar, e amanhã nós usamos outra veste. Assim é a nossa morte. Agradecer, inclusive, se a gente for para o umbral, e nós espíritas falamos em umbral, o que as religiões muitas vezes dizem de inferno. E a gente chega lá, o pessoal de Teutônia lá, o pessoal de Brasília, a gente enxerga os políticos, você também chegou aqui? Meu irmão, pessoas conhecidas, todos nós encontramos amigos lá. E André Luiz nos diz que a vida no umbral, ela é difícil, mas nós podemos trabalhar lá no umbral. Imagina, nós fazemos o evangelho no lar no umbral, luz no meio das trevas. E se nós formos trabalhadores no umbral, conforme André Luiz, nós recebemos pagamento em dobro das horas de trabalho. E aí um espírito perguntou para ele, mas e se eu não quiser fazer isso no umbral, e se eu já quiser fazer na terra? Daí ele disse, você pode fazer a dieta das almas, que é o alimento das almas na terra. Ele perguntou como? O amor. Se nós exemplificarmos e nós usarmos os nossos atos, nós ensinarmos através do amor e nós conectarmos com o amor aqui, a gente, pelo perdão, pelas virtudes que a gente vai, através do amor, conquistando, nós não vamos para esse lugar. A gente vai para um outro lugar muito melhor. E como vemos, tudo isso que foi falado hoje, no fundo, é tudo que nós causamos pelo poder das palavras. Que nem eu falei no início, a palavra pode edificar como pode destruir. Se nós pensarmos um pouco, vamos usar uma palavra um pouco mais branda, a gente perdoar muitas vezes aquele que está do lado, mesmo que ele nos prejudicou. Muitas vezes alguém nos prejudica, mas a gente não sabe em que situação essa pessoa estava. Ela pode estar passando por um problema de momento de necessidade, um problema no trabalho, na família. Então uma palavra áspera, aquela pessoa já não quer mais conversa porque ela andou falando palavras muito duras para mim. Mas se nós usarmos a oração e a vigilância, vigiar os nossos passos, os nossos pensamentos, nós podemos nos tornar um pouco mais brandos, um pouco mais serenos. Se nós olharmos lá no início, no tempo de Moisés, eles eram muito duros e as palavras, muitas vezes, no momento de euforia, provocavam guerras. E Jesus nos ensinou que através da brandura, através da serenidade, através de uma boa palavra, através de bons atos, nós não precisamos provocar guerra. Se todas as pessoas cultivassem mais o amor, a fraternidade, não haveria guerras, não haveria tanto sofrimento em qualquer lugar do mundo. Pensemos nisso. Muito obrigado.
esta música que nos toca no íntimo de nós mesmos, nos conforta, que possamos elevar o nosso pensamento nesse instante ao alto e sentir essas vibrações de energias descendo sobre todos nós. Senhor, quão temos que agradecer, o quanto temos recebido as bênçãos da vida, dessas energias que caem mansamente no nosso íntimo, nos confortando, nos dando coragem, nos dando esperança, nos projetando a termos passos firmes diante do porvir, diante do amanhã, diante de cada oportunidade que a vida nos concede. Imbuídos desse sentimento maior de gratidão, de harmonização, possamos retornar aos nossos lares, cada um de nós, envolvidos por esse sentimento maior e envolvido por essa energia que Deus nos ampara. Um bom retorno a todos nós, uma boa noite.